Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perímetro e área. No primeiro vídeo, a gente falou sobre o sistema de numeração decimal. No nosso segundo vídeo, o tema eram as 4 operações básicas da matemática, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E resolução de problemas, né? Era algo que vinha para acrescentar. E agora, no nosso terceiro vídeo, será perímetro e área. Eu trouxe aqui esse quadro baseado na BNCC e que aqui a gente vai ter a unidade temática que a gente vai trabalhar nessa aula, os objetos de conhecimento e as habilidades. A unidade temática é grandezas e medidas. Objetos de conhecimento e habilidades, eu trouxe 2 do quarto ano, a título de revisão, e 1 do quinto ano. Os objetos de conhecimento do quarto ano são medidas de comprimento, massa e capacidade, estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais, e também áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas. E as habilidades, eu deixei aqui o código em destaque, está aqui na cor vermelha, e a gente vai trabalhar essas habilidades. Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. E a segunda é medir, comparar e estimar a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metade de quadradinhos, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. E do quinto ano, o objeto de conhecimento é áreas e perímetros de figuras poligonais, algumas relações. A gente vai trabalhar a seguinte habilidade: concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, nós temos aqui 3 objetos de conhecimento, 3 habilidades, sendo 2 do quarto ano, a título de revisão, e 1 do quinto ano. A gente vai reforçar esse nosso conhecimento. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Nesta aula, vamos rever 2 conteúdos que vocês viram no quarto ano: o perímetro e a área. Vocês lembram o que cada um delas é? Então, vamos recordar. Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Área é a medida de uma superfície. Vamos relembrar? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Temos como exemplo o mapa do Brasil. Ao lado, vemos somente o seu contorno, ou seja, o seu perímetro. Aqui nós temos o desenho do mapa do Brasil e a gente só vê o contorno, só vê a borda do mapa. Aqui na parte de dentro ele está em branco, não está preenchido, então não tem nada. A gente tem apenas o contorno. Quer dizer que a gente tem o perímetro do mapa do Brasil. Já a área é a medida de uma superfície. Por exemplo, a superfície de um campo de futebol é o seu gramado. Nesse caso, sua área. A gente tem aqui um desenho representando um campo de futebol. E nós temos que o campo de futebol, normalmente ele é gramado. Então essa grama está preenchendo toda essa parte interna do campo de futebol. Essa grama está representando a área do campo de futebol, está preenchendo todo o espaço interior do campo. Bom, a gente vai assistir agora a um videozinho, demonstrativo da professora Vilma Ribeiro. O vídeo tem como temática perímetro e está disponível em seu canal no YouTube. A gente tem aqui o link do vídeo, se vocês quiserem acessar, conhecer os vídeos da professora, são vídeos muito interessantes. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque ela tem uma didática muito boa, inclusive com os recursos digitais.
fica algo muito chamativo, fica algo muito claro, muito explicativo e vai chamar a sua atenção, você vai compreender de forma mais clara. Então vamos assistir ao vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre perímetro. Estão preparados? Então, vamos lá! Perímetro nada mais é do que a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Para calcular o perímetro de uma figura, primeiro você precisa saber quais são as medidas de todos os lados. Por exemplo, vamos verificar as medidas desse retângulo. Esse lado tem 8 centímetros. Se esse lado tem 8 centímetros, não precisaremos medir o outro lado, porque ele tem exatamente o mesmo tamanho que esse aqui, que eu já medi. E esse lado tem 5 centímetros. Se esse tem 5 centímetros, esse aqui também tem. Pronto! Agora que temos as medidas, vamos calcular? 8 mais 8 mais 5 mais 5, que dá 26. Você pode também multiplicar 2 vezes 8, porque temos dois lados com 8 centímetros, mais 2 vezes 5, porque temos dois lados com 5 centímetros. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. 16 mais 10, 26. Então, o perímetro dessa figura é de 26 centímetros. Para você entender melhor o que é perímetro, vou explicar de outra maneira. O que você faria para medir essa reta? Pegaria sua régua e verificaria sua medida exata. Nesse caso, temos 15 centímetros. Mas e se essa reta estivesse dividida em lados? Como você faria? Teria que medir parte por parte, não é mesmo? Vamos ver se dá certo? Vamos medir cada lado e verificar se o valor continuará o mesmo. Esse lado tem 3,5 centímetros, automaticamente o outro também, e esse tem 4, automaticamente o outro também. Então, 3,5 mais 3,5 mais 4 é igual a 15. Lembrando que em números com vírgula você deve colocar vírgula embaixo de vírgula, números inteiros embaixo de números inteiros. Então, 3,5 mais 3,5 mais 4 é igual a 15. 15 centímetros de perímetro. Como o quadrado tem 4 lados iguais, você pode apenas fazer 4 vezes o valor da medida. Aqui temos um quadrado que nos mostra apenas uma medida, porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, ao invés de fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, você pode apenas fazer 4 vezes o 6, que são 24. 24 centímetros de perímetro. Onde podemos utilizar o perímetro no nosso dia a dia? Para fazer um cercado de animais, por exemplo, antes precisaremos saber qual é o tamanho do perímetro e assim comprar o arame. Quando estamos reformando uma casa, por exemplo, para comprarmos uma quantidade certa de rodapés, devemos medir o perímetro do cômodo, ou seja, somar a medida de cada lado, não se esquecendo de descontar a medida das portas, pois nas portas não se coloca rodapés, não é mesmo? E se você quiser enfeitar uma piscina com balões ao redor? Primeiro você precisa saber qual é o perímetro da piscina, e assim saberá a quantidade certa de barbante que deverá comprar. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Pronto, agora que a gente assistiu ao vídeo, a gente vai ter mais aqui algumas explicações. Vamos trabalhar ainda com perímetro, né? Observe na imagem o polígono. A gente tem aqui uma malha quadriculada e temos um polígono, um retângulo. O perímetro de uma figura é igual à soma das medidas de todos os seus lados, como a gente bem viu no vídeo da professora Vilmara. Então, nós temos aqui o retângulo e o perímetro é a soma desses lados aqui.
Como ele está inserido em uma malha quadriculada, pode contar os risquinhos a toda a sua volta. Então a gente vai contar cada risquinho desses que está fazendo o contorno do retângulo, para a gente descobrir qual é o perímetro desse polígono. Fiques a saber que o perímetro deste retângulo é 20. A gente foi contando aqui, ó. Começamos daqui, desse canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se a gente teve 20 risquinhos e cada risquinho vale 1 centímetro, então o perímetro desse retângulo é 20 centímetros. Vamos aqui a outro exemplo. Calcule o perímetro do polígono abaixo. É um polígono semelhante, também temos um retângulo, né? A diferença é que aqui a gente mudou a unidade de medida, a gente não está falando mais de centímetro. Nesse polígono a gente está falando de metro. Cada tracinho aqui equivale a 1 metro. Então a gente vai calcular qual o perímetro desse polígono, né? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos que essa figura tem um perímetro de 12 metros, porque eu contei 12 tracinhos para fazer o contorno dessa figura. Eu contei 12 tracinhos para dar uma volta completa nessa figura. Perímetro igual a 12 metros. Vamos a mais um exemplo sobre perímetro, né? Ana desenhou o modelo de seu bordado na malha quadriculada abaixo. Cada quadradinho dessa malha tem 1 centímetro de lado. Quanto mede o contorno da figura desenhada por Ana? Nós temos aqui as alternativas. Letra A, 9 centímetros. Letra B, 10 centímetros. Letra C, 15 centímetros. Letra D, 16 centímetros. Ele quer saber quanto mede o contorno dessa figura desenhada por Ana na malha quadriculada, né? Contorno é apenas a borda da figura. Contorno e borda, a gente está falando de perímetro. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, para fazer o contorno dessa figura, eu utilizei 16 tracinhos. O que quer dizer que a resposta é a letra D, 16 centímetros. Ou seja, o perímetro dessa figura desenhada por Ana na malha quadriculada é 16 centímetros. Eu utilizei 16 tracinhos para fazer esse contorno, essa volta completa na figura apenas pela borda. Já vimos aqui toda a explicação sobre perímetro, né? Agora vamos assistir a outro vídeo demonstrativo da professora Vilma Ribeiro. O vídeo tem como temática medidas de área e também está disponível no seu canal no YouTube, né? A gente tem aqui o link do vídeo para vocês também acessarem ao vídeo e acessarem ao canal. Novamente, eu trouxe o vídeo porque ele tem uma didática muito legal, uma didática muito atraente, muito chamativa e é bem explicativo. Então, façam bom proveito dos vídeos. Tudo que for de proveitoso para o seu aprendizado, aproveite. Vamos assistir ao vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medidas de área. Estão preparados?
Então, vamos lá! Nós aprendemos que perímetro é a medida do contorno de um objeto, ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Se o perímetro é o contorno, então como chamamos o preenchimento dessa figura? Chamamos de área. Área é o preenchimento, a parte interna da figura, enquanto que o perímetro é apenas o contorno. Como podemos calcular a medida de uma área? Poderíamos utilizar folhas A4 para medir uma área. Por exemplo, Mariana precisa comprar um adesivo para colocar na mesinha do seu quarto. Ela pegou algumas folhas para saber qual era o tamanho do tampo. Percebeu que cabiam 6 folhas A4. Foi na loja e pediu que o atendente recortasse o adesivo no tamanho de 6 folhas A4. E assim ele fez. Mas ela poderia ter utilizado uma maneira mais fácil de fazer isso. Ela poderia ter usado o centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma região quadrada onde todos os lados medem 1 centímetro. Por exemplo, vamos verificar quantos centímetros quadrados cabem dentro da área dessa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, a área total dessa figura é de 24 centímetros quadrados. Para diferenciar a medida de perímetro com a medida de área, colocamos um número 2 aqui. Esse número 2 é chamado de expoente. Assim, saberemos que essa medida não se trata da medida do contorno, mas sim da medida do preenchimento. O expoente 2 significa que essa medida é bidimensional, ou seja, possui 2 dimensões, a largura e a altura. Já o perímetro pode ser considerado como unidimensional, ou seja, possui apenas uma dimensão. Basta darmos uma volta na figura para descobrir qual é o seu valor. Então, nunca se esqueça de acrescentar o expoente 2 acima da medida quando se trata de medidas de área. Na figura anterior, tínhamos 24 centímetros quadrados. Contamos 1 a 1, mas existe uma maneira mais fácil de calcularmos a quantidade de centímetros quadrados em uma figura, até porque existem figuras muito maiores e ficaria difícil contar tantos quadradinhos assim. Para isso, você precisa contar quantos centímetros quadrados a figura possui na largura e quantos centímetros possui na altura. Assim, temos 9 quadradinhos na largura e 7 na altura. Agora é só multiplicar 9 vezes 7, que são 63. 63 centímetros quadrados. Em algumas malhas quadriculadas, a área está representada dessa maneira. Essas partes aqui representam a metade de um quadrado. Então, primeiro vocês devem saber quanto tem de quadrados inteiros e depois acrescentar os quadrados que estão pela metade. Aqui temos 24 quadrados inteiros e 8 metades de um quadrado. A metade de 8 é 4, então temos que fazer 24 mais 4, que são 28. Você pode criar diferentes figuras geométricas com a mesma medida de área. Por exemplo, aqui tenho 12 centímetros quadrados, que podem ser representados de diferentes maneiras. Repare que a área de todos eles é igual, mas as medidas de perímetro são diferentes. Você não precisa utilizar a malha quadriculada para medir a área de uma figura. Você pode utilizar a régua também. Por exemplo, qual é a área dessa figura? Para isso, medimos os lados. Esse lado aqui tem 15 centímetros e esse aqui tem 8 centímetros. E 15 vezes 8 é igual a 120. 120 centímetros quadrados. E a área desse quadrado? Sabemos que o quadrado tem 4 lados iguais, então precisamos medir apenas um dos lados. Nesse caso, temos 9 centímetros de largura, automaticamente 9 centímetros de altura, e 9 vezes 9 é 81. 81 centímetros quadrados.
A medida de área pode ser feita em outras unidades de medida, como o metro. Só que ao invés de ter 1 centímetro em cada lado, o metro quadrado obviamente tem 1 metro em cada lado. Utilizamos o metro quadrado quando precisamos medir o cômodo de uma casa para comprar a quantidade certa de pisos. Também podemos utilizar o metro quadrado para fazer o cálculo da quantidade de pessoas que cabem em um ambiente. Já os quilômetros quadrados podem ser utilizados para medir a área de uma cidade, como por exemplo a cidade de Florianópolis, que tem quase 676 quilômetros quadrados de área. Já a cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. O Google Earth disponibiliza uma ferramenta que nos mostra a medida de perímetro e de área de qualquer superfície da Terra. Basta você pesquisar o local, clicar no ícone da régua e selecionar o lugar que deseja. Por exemplo, vou selecionar a ilha de Florianópolis. Repare que enquanto eu não fecho as linhas, o sistema considera apenas como uma medida de perímetro, ou seja, a medida de uma linha, de um contorno. Agora, quando eu fecho a figura, ele já me dá a medida da área. Só para vocês não se esquecerem, na medida de perímetro não se utiliza nenhum expoente acima da unidade de medida. Já nas medidas de área, utiliza o expoente 2. Você também pode utilizar o Google Earth para medir a área do terreno da sua casa, da sua escola ou da rua onde você mora. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Pronto, pessoal. Agora que a gente já assistiu ao vídeo, deu para dar uma esclarecida bem legal com relação ao conteúdo de área, do cálculo de área. E eu trouxe aqui apenas uma explanação simples, né? A área de uma superfície. O centímetro quadrado é uma unidade de área. O quadrado ao lado tem lados de 1 centímetro. Então dizemos que a sua área é de 1 centímetro quadrado. Eu falei também já no outro quadradinho, né? Nós temos aqui, ó. Aqui nesse quadradinho, cada lado desses mede 1 centímetro. Então, quer dizer que esse quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Ao colocar 2 quadrados, a área da figura formada fica 2 centímetros quadrados. Se um quadradinho tem 1 centímetro quadrado, os dois vai ter 2 centímetros quadrados. E assim sucessivamente. 3 quadradinhos, nós vamos ter 3 centímetros quadrados. 4 quadradinhos, 4 centímetros quadrados. 5 quadradinhos, 5 centímetros quadrados. E assim sucessivamente. Cada quadradinho vai ser uma unidade de área ao quadrado. Vamos a esse exemplo. Cálculo de área. Eu tenho aqui, né, o quadradinho que não tem mais centímetro como unidade de medida, tem metro. Cada lado tem 1 metro. Então, a área desse quadradinho é 1 metro quadrado. Quadrado é esse 2 que fica aqui acima do M. A gente chama esse 2 de expoente. Quando aparecer esse expoente, esse número aqui em cima, isso indica que eu estou falando de área. A área de algum terreno, de alguma superfície. Então vamos lá. Vamos contar quantos quadradinhos tem a nossa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 quadradinhos, onde cada quadradinho desse vale 1 metro quadrado. Então isso indica que a área é igual a 8 metros quadrados. Não esqueçam de colocar esse 2 aqui em cima, o expoente, que a gente está falando de área. Se eu esquecer desse 2, a questão fica incorreta, porque 8 metros a gente não se refere à área. Tem que ser 8 metros quadrados.
Vamos a mais um exemplo. Calcule a área das figuras abaixo usando como unidade o centímetro quadrado. Então, a gente vai calcular a área de cada uma dessas figuras. Na letra A, nós temos aqui um retângulo. Vamos contar aqui quantos quadradinhos tem para descobrir qual vai ser a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 quadradinhos a letra A. Então, indica que a área é igual a 12 centímetros ao quadrado. Sempre lembrar do expoente. Vamos para a letra B. Letra B nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, a área da letra B é igual a 6 centímetros quadrados. Letra C, nós temos uma outra figura. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos. Então, a área é igual a 8 centímetros quadrados. Letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra D, a gente usou 6 quadradinhos. Então, a área da letra D é 6 centímetros quadrados. Sempre fiquem atentos à unidade de medida, se é centímetro, se é metro, se é quilômetro. E não esqueçam de colocar o expoente, porque a gente está falando de área. Se não colocar o expoente, a gente está falando de comprimento. Pode ser de perímetro ou de um comprimento qualquer. Nós já estudamos o conceito de perímetro e área. Agora vamos comparar essas duas grandezas e verificar se figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes ou se figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Eu separei aqui uma situação referente à primeira, figuras referente à segunda, figuras que têm áreas iguais, mas que têm perímetros diferentes. Primeiro, lendo aqui a questão, usando a malha quadriculada de 1 centímetro por 1 centímetro, ou seja, cada lado desse quadradinho tem 1 centímetro. Construa diferentes retângulos de área igual a 12 centímetros quadrados. A gente já tem aqui já construí 4 figuras, todas com 12 centímetros quadrados. Calcule seus perímetros e compare os resultados. E descreva o que observar. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai conferir de um por um se todas têm 12 quadradinhos, se todas têm 12 centímetros quadrados de área. Vamos contar simultaneamente. Simultaneamente. Conta 1, vai em todas as alternativas. Se quando chegar no 12, todas acabarem aqui, quer dizer que tem a mesma área. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui a gente pode comprovar que todas essas figuras, letra A, letra B, letra C e letra D, têm 12 centímetros quadrados de área. Elas têm a mesma área. Agora a gente vai conferir o perímetro. O perímetro é o contorno, apenas os tracinhos que vão fazer o contorno da figura. Na letra A, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Para fazer esse contorno, eu contei 14 tracinhos. Então, o perímetro da minha letra A é 14 centímetros. Letra B. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para fazer esse contorno, eu contei 16 tracinhos, que é o perímetro. Na letra B, o perímetro da minha letra B é 16 centímetros. Vamos agora para a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todo esse contorno eu contei 14 centímetros. Então, as três primeiras, mesma área, perímetros diferentes, sendo que A e C são figuras diferentes, mas têm áreas iguais, né? E perímetros diferentes. Vamos lá na D. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 centímetros de perímetro. Contei 26 centímetros aqui para fazer esse contorno na letra D. Letra A, letra B, letra C e letra D tem 12 centímetros quadrados de área. Letra A e letra C têm o mesmo perímetro, porém as figuras são diferentes. E letra B e letra D, o perímetro é diferente do perímetro da letra A e C. Então, observem, tem a mesma área, todas as quatro figuras têm a mesma área, porém, os perímetros são diferentes. E o mesmo pode acontecer o inverso, as figuras terem o mesmo perímetro, porém, a área ser diferente, dependendo da posição da figura. Tá certo? Vamos aqui a mais alguns exemplos. Nessa primeira figura, a gente vai calcular o perímetro. Ela já apareceu no slide anterior, só que a gente contou a área dela. A gente vai contar agora o perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos aqui nessa figura um perímetro de 14 centímetros. Perímetro não tem expoente, então 14 centímetros apenas, certo? Se eu estivesse pedindo a área, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente teria 8 centímetros quadrados. Aqui teria um expoente. Mas como a gente calculou apenas o perímetro, não tem expoente, certo? Nós temos aqui uma outra figura com um diferencial. Nessa outra figura, nós temos aqui uma parte que não pega o quadrado certinho. O quadrado é cortado ao meio. Como é que a gente faz esse cálculo de área? Vamos compreender aqui. Vamos contar os quadrados inteiros primeiramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho aqui 18 quadradinhos completos. 18 quadradinhos completos. Aqui eu tenho a metade de um quadrado, aqui eu tenho outra metade, aqui eu tenho outra metade e aqui eu tenho outra metade. Então vamos analisar aqui o seguinte. Se eu pegar duas metades de um quadrado e juntar elas, eu formo um quadrado completo.
basta pegar esse triângulo aqui, metade do quadrado, girar ele aqui para cima, ó, vai encaixar perfeitamente e formar um quadrado completo. Então eu vou juntar esses dois triângulos para formar um quadradinho, vai ser o 19, e vou juntar esses outros dois para fazer o outro quadradinho e formar o 20. Então essa minha figura vai ter uma área de 20 centímetros quadrados, porque eu tenho 20 quadradinhos. Apenas esses quadradinhos aqui foram divididos em 4 triângulos, né? 2 quadradinhos foi dividido em 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Mas, quando conto tudo, eu tenho uma área de 20 centímetros quadrados. Pronto. Agora eu trago para vocês um jogo, né? Uma dinâmica, pintando a área. Jogo com dados e uma malha quadriculada. Vamos confeccionar os dados, construir a malha quadriculada no caderno e aprender jogando. Então é uma prática que você pode fazer em casa. Eu vou ensinar a confeccionar o dado, vou ensinar a confeccionar a malha quadriculada no seu caderno e você vai aprender jogando. Confeccionando os dados. A gente vai aprender agora a confeccionar os dados. Observem bem o vídeo. Bom, gente, aqui vamos fazer a confecção dos nossos dados. A gente vai fazer de 2 dados, né? Então, a gente vai precisar de uma tesoura, a gente vai precisar de uma cola de isopor, cola branca ou cola quente. Se você tiver a pistola, você pode utilizar a cola quente. A gente vai utilizar pincel, marcador permanente. A gente vai utilizar uma régua. A gente vai utilizar caneta ou lápis, o que você achar melhor. E para o material para fazer o dado, a gente vai utilizar... Eu vou utilizar um papel dupla face. Duplex, perdão. Papel duplex. Esse papel eu tinha aqui. Ele é mais durinho, então eu vou utilizar ele para fazer a confecção dos dados. Para fazer o dado, a gente não pode fazer um muito grande para esse tipo de jogo. Então, eu vou fazer um dado com 4 centímetros de lado. Primeiro passo, eu vou pegar aqui o lado mais reto do meu papel. Vou marcar aqui na parte reta, né? 4 centímetros. Marquei 4 centímetros. E agora, para não ficar diferente, não ficar torto, eu vou fazer o quê? Eu vou medir desse pontinho para essa borda. Aqui eu consegui medir 5 centímetros, então eu vou fazer essa mesma medição um pouco mais acima. Faço uma marcação. Então eu já sei... Fiz aqui embaixo a marcação de 4 centímetros de distância e aqui em cima eu fiz uma marcaçãozinha. Aqui vai passar uma reta, né? Então eu vou alinhar a minha régua com esse ponto aqui de baixo e esse ponto aqui de cima. Alinho e vou fazer uma marcação. Pode fazer uma marcação grande, se passar um pouco não tem problema. Agora a gente vai fazer o quê? A gente já tem essa marcação aqui embaixo, então a gente vai marcar aqui desse outro lado também 4 centímetros, partindo da linha que a gente já fez.
4 centímetros. E a gente vai alinhar também. Vamos alinhar esse ponto aqui de baixo com esse ponto aqui. Porque aí a gente vai ter duas retas paralelas. Duas retas paralelas onde eu tenho a mesma distância entre elas, aqui, aqui e aqui em todos os pontos. Agora, eu sei que cada lado do quadradinho, do dado, né, vai ter 4 centímetros. Então eu vou marcar aqui 4 centímetros de distância. E eu sei que um dado, eu vou pegar aqui como exemplo esse cubo mágico. Se eu pegar esse cubo mágico, vamos olhar aqui, ó. Eu sei que ele tem 4 lados para fazer uma volta completa. Aí 5 com esse outro e 6 com esse, não é? Se eu pegar aqui, ó, eu vou contar assim: 1, 2, 3 com esse de baixo e 4 com esse aqui de trás. 4 lados, né? Para fazer uma volta nele. Aí 5 e 6. Então eu tenho que ter 4 quadradinhos aqui alinhados. Vou fazer aqui 4 quadradinhos, ó, 4 marcações. 4, 8, 12, 16. Fiz essas marcações para fazer 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Todos eles com 4 centímetros. Desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. 4, 8, 12, 16. Você pode observar que eu fiz essas marcações. Agora eu vou ligar essas marcações para fechar os quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Como eu já fiz os quadradinhos que vão fazer essa volta aqui, falta esse lado e esse lado. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, deixo um para cima, nesse de baixo eu vou fazer 4 centímetros para a direita, 4 centímetros para a esquerda. Mesma coisa nessa linha de baixo. E aqui, como eu já fiz o tamanho certo, aqui eu vou apenas fechar o quadradinho. Basicamente, um dado já está feito. O que é que falta fazer? As bordas para fazer a colagem. Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer uma borda, porque eu vou utilizar para colagem. E agora eu só vou fazer as bordas nesses quadradinhos aqui da lateral, certo? Eu vou fazer uma borda aqui, um aqui e desse lado aqui também. Olha só como ficou. Agora eu vou repetir esse processo aqui para fazer o segundo dado. Eu vou aproveitar
essa linha que já está feita para mim tomar como medida e facilitar o meu trabalho. Ó. Eu já tenho uma linha feita, então vou alinhar e vou só prolongar essa linha. Vou fazer a mesma coisa com essa linha aqui de baixo. Já está feita, então só vou prolongar ela, porque aí eu estou diminuindo o meu trabalho. Pronto, então eu já sei que nessa linha eu tenho que ter 3 quadradinhos. Então eu vou ter que fazer aqui 3 quadradinhos de 4 centímetros cada. Então vamos lá, vamos fazer aqui a marcação. Vou marcar aqui, ó, 12, 8, 4 e 0. Mesma coisa aqui embaixo. Agora tem que tomar muito cuidado aqui para não ficar desalinhado. Então vou fazer mais ou menos aqui uma estimativa do primeiro. Faço aqui a marcação do primeiro para não ficar desalinhado com os outros. Então vou fazer aqui, ó, 12, 8, 4 e 0. Agora eu ligo os pontos. Agora eu sei que tem que ter 2 para baixo e 1 para cima. E eu já tenho aqui a linha de referência, essa linha aqui do meio. Então vou alinhar, vou prolongar essa linha aqui para cima e descer ela até embaixo. Mesma coisa aqui do outro lado. Prolonga a linha e desce ela até embaixo. Aqui embaixo também já fica praticamente feito. Basta marcar 4 centímetros de cada lado e fazer o risco aqui do meio. Ó. Agora só falta marcar 4 centímetros aqui em cima. Fiz a marcação. Pronto. Agora só preciso fazer também uma borda para fazer o recorte. Esse lado aqui eu errei, eu não precisava fazer esse risquinho, então desconsiderem. Antes de fazer o recorte, eu já posso fazer os pontinhos, né? Vou usar aqui o marcador da ponta grossa. Vou marcar aqui 1, 2, vou marcar aqui 3, aqui em cima eu vou marcar 4, desse lado eu vou marcar 5, e aqui 6. Mesma coisa o outro. Você pode mudar a cor, né? Vou fazer aqui um de azul e um de vermelho.
Eu fiz já a marcação aqui dos dados. Agora eu vou fazer o recorte desses dados. A gente vai recortar com cuidado para não errar e com cuidado para não rasgar também o papel. Essa borda não tem problema se você passar um pouquinho, se errar um pouquinho, porque ela vai ser dobrada para colar. Então não tem problema de você errar nela. O que não pode errar é nessas laterais, porque essas laterais não vão ficar escondidas, né? Pronto, olha como fica legalzinho. Vou fazer o recorte aqui do outro. Pronto, eu já recortei os dois. Agora o que é que eu vou fazer? Antes de colar, vou fazer as dobras. Então, cada linha dessas eu faço uma dobra, é uma marcação. Essas da borda também você vai marcar. Faz a mesma coisa com o outro.
Pronto, depois de feitas as dobras, a gente vai usar a cola. Primeiramente, a gente vai iniciar colando essas duas laterais aqui. Então eu vou passar a cola apenas nessas laterais e não nessa aqui. Não precisa passar muita cola. Quanto mais cola você passar, mais demora para secar. Você pode dar uma espalhadinha com o dedo. E agora vamos fazer a colagem. Primeiramente, a gente pode colar um lado. Segura um pouquinho. Já sobe o outro, ó, dobrando essas partes para dentro. A cola de isopor, se você tiver a cola quente, o bastão de cola, a pistola de cola quente, é bem mais fácil, porque ela seca muito rápido, então você vai ter menos trabalho. Se você não tiver, é interessante que você use a cola de isopor, que ela seca mais rápido que a cola branca. Pronto, agora você vai passar, já passei nessas duas laterais, falta nessa. Para a gente fechar a tampa do nosso dado. Pronto. Aí você fica segurando um tempinho, ou você apoia ele e coloca um pezinho em cima para ele terminar de colar, porque se você não colocar um peso, ele vai se abrir. Não coloca um peso muito grande, senão vai amassar todo. Então, vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola nas laterais. Pode espalhar um pouquinho com o dedo. E começar a fechar. Fechou um lado, segurou um tempinho, já pode ir tentando fechar o outro. Conseguiu fechar, então você já passa a cola na parte de cima. Para fechar a parte de cima. Você vai deixar ele separado um pouquinho. Pouco tempo já é suficiente para ele colar, porque essa cola ela seca muito rápido, né? Então nós temos aqui, ó, o primeiro dado já está seco. Pode jogar à vontade, que ele já está funcionando, já está disponível para o jogo. O outro, pouco tempo depois, a cola também já vai estar seca e já vai estar disponível para o seu jogo, certo? Então nós temos aqui os nossos dois dados disponíveis para a gente iniciar o nosso joguinho. Vamos lá jogar? Agora que a gente já confeccionou os dados, o próximo passo é desenhar a malha quadriculada no caderno, né? Desenhar a malha no caderno. Então, construindo a malha quadriculada, eu vou ensinar vocês agora como é que a gente vai construir essa malha
quadriculada no seu caderno. Você pode comprar uma folha quadriculada numa papelaria, mas está inviável, né? Muito mais fácil você fazer em casa, pegar o seu caderno e fazer a folha quadriculada, fazer o desenho e fazer a sua atividade em casa. Até porque muitos estabelecimentos estão fechados. Então vamos aprender a construir a malha quadriculada agora. Eu vou fazer agora o vídeo mostrando como fazer a malha quadriculada no caderno de vocês. Eu tenho aqui o meu caderno, ó, de vocês deve ser semelhante, e vocês vão utilizar uma régua. Aí você vai dizer, eu não tenho régua em casa. Então você pode utilizar qualquer coisa que tenha uma parte reta. Por exemplo, ó, posso utilizar essa caixinha que tem esse lado reto. Qualquer coisa que tenha uma parte reta você pode utilizar. Primeira coisa, você vai virar o seu caderno de lado e vai observar que o caderno tem esses tracinhos. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar a régua e vai alinhar com os tracinhos que tem aqui no final e no começo do caderno. Depois que tiver alinhado, só você passar o lápis. Aí vem pro próximo. Passa o lápis também. Vem pro próximo. Passa o lápis. Vou fazer aqui com a caixinha para vocês verem que também dá certo com a caixinha. Com a caixinha e com uma caneta, um lápis. Alinha. E passa a caneta. Então vocês vão observar que ele consegue fazer tanto com uma régua quanto com outro objeto. Pronto, ó, finalizei a malha. Vocês, se fizerem isso, não vai ter problema. Vai ter os quadradinhos no caderno para você fazer o seu desenho. Não tem problema se aqui ficou desigual, ficou passando. Não tem problema porque você vai utilizar essa parte para fazer o desenho. E tá bem feito. Se você fizer bem alinhado aqui os tracinhos, vai ficar bem feito a sua malha. Pronto, agora que a gente já confeccionou os dados, já construiu a malha quadriculada no nosso caderno, a gente vai aprender brincando. Jogue os dados e o número que sair é a quantidade de quadradinhos que você vai pintar. Não necessariamente a quantidade de quadradinhos, você vai multiplicar, né? Eu vou jogar 2 dados, os valores que sair eu vou multiplicar um pelo outro, e aí sim eu vou pintar
os quadradinhos. Observem o exemplo. Joguei o primeiro dado, saiu 6. Joguei o segundo dado, saiu 5. Eu vou multiplicar 5 vezes 6. Quando eu fizer essa multiplicação, vai dar 30. Então, eu tenho que fazer aqui, pintar 30 quadradinhos. De qualquer forma, não. Eu não vou pintar 30 quadradinhos de forma aleatória. Eu não posso pintar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. O objetivo do jogo é calcular a área de forma que ela esteja agrupada. Então, eu vou pegar os dados de um quadradinho desse, de um dado desse, que é esse primeiro 6, e vou pintar aqui 6 quadradinhos na coluna. Agora eu vou pegar o segundo dado, 5, e vou pintar na linha. Ficou essa estrutura. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou completar essa parte para fechar um quadrado, ou retângulo, a forma que for ficar quando você preencher, certo? Então vamos lá. Preencher o restante. Primeira rodada foi. Segunda rodada. A gente vai repetir o processo. 5 vezes 6 é igual a 30. Quando você contar aqui, nós vamos ter 30 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Só para conferir, nós temos 30. E você pode apenas fazer o produto que você já vai identificar que vai dar 30 quadradinhos, né? Vamos aqui para outro exemplo. Jogou o dado, saiu 4. Jogou o outro, saiu 3. Então vamos lá. Pintar 1, 2, 3, 4 na mesma coluna. Na linha, vou pintar 3. 1, 2, 3. Agora, multiplicando 3 vezes 4 dá 12. E aqui eu vou completar esses quadradinhos aqui, que estão faltando para fechar a figura. Contando aqui, a gente tem que ter 12, porque 3 vezes 4 é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente. 4 vezes 3, 12. É a área dessa figura vermelha. Vamos para a próxima. Pintar de amarelo. Jogo o primeiro dado, 4. Jogo o segundo, saiu 2. Então, vou pintar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2 aqui embaixo. 2 vezes 4 é 8. E aqui eu vou completar a figura de amarelo e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 4 vezes 2, que é 8. Mais uma vez, para pintar de verde agora. Jogou, saiu 6. Depois, saiu o número 3. 3 vezes o 6 dá 18, né? Eu vou pintar primeiro 6 aqui na coluna e 3 aqui na base. E vou preencher todo esse quadradinho aqui. E quando eu contar, tem que dar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos para uma última rodada. 3 vezes 6 dá 18, né? Vamos para a última rodada para pintar de roxo aqui. Joguei o primeiro dado, saiu 2. Joguei novamente, saiu 5. Então, vou preencher esse pedacinho que está faltando aqui, porque vai ficar 2 e aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 vezes 5 dá 10, que é justamente esses quadradinhos aqui. 5 e 5, 10. Então, vou apenas preencher. 2 vezes 5, 10. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Perímetro e área do nosso projeto de extensão Revisão de Matemática para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham aprendido, que tenham assimilado o conteúdo, que isso traga um aprendizado bom para vocês.
certo? Se gostaram, compartilhem, divulguem o vídeo e vamos aguardar o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar de fração, certo? Próximo vídeo a gente vai falar de fração. Então até o próximo vídeo, pessoal.